Você já imaginou beijando essa mulher há 45 anos? Interessante que não me canso. Aleluia. A paz do Senhor, irmãos. Quero de prontidão agradecer a Deus pela vida, né? Não só a minha, de todos nós, porque se não for ao Senhor, não é isso que diz a palavra? Se não for ao Senhor, os nossos inimigos teriam nos engolido vivos. E a partir do momento que o pastor Luiz me comissionou de estar aqui, eu quero dizer que para mim sempre é um desafio. Pastor há mais de 30 anos, pastoreando igreja durante 20 anos, uma única igreja no Rio de Janeiro. Mesmo subindo ao púlpito, ainda tremo por dentro. Por quê? Não é minha palavra, não é do homem, é de Deus. Vocês, as ovelhas, as pessoas que estão aqui, não são minhas, não é do pastor Luiz, não é de ninguém, é dele. E é ele que vai falar. Porque a gente tem que entender, todo mundo que pega esse microfone e sobe nesse ou em qualquer altar, ele tem que entender essa premissa, tem que entender esse princípio, senão é jogar palavras ao vento. E eu louvo a Deus, porque tenho visto a glória de Deus nesse lugar, e olha que já tem uns quilômetros rodados, algumas experiências, mas uma coisa eu sei, só uma coisa que eu sei, que eu nada sei, nada. Quem sabe é Ele. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor, amém? Aleluia. Eu queria, nesta manhã, falar um pouquinho sobre a vida do Espírito Santo, lá na sua casa. Porque falar do Espírito Santo na igreja é muito bom, é muito fácil. Irmãos, abraçar um ao outro aqui é coisa gostosa, coisa satisfatória, massageia nosso ego. Eu quero ver você fazer isso dentro de casa. Sabe por quê? Porque o meu primeiro ministério, o seu primeiro ministério, não é a igreja. Porque quando Deus criou todos os seres humanos, ainda não entrei, isso é só introdução, tá, irmãos? Ainda vamos ler o texto, nós vamos... Amém. Seu tempo que você me deu hoje vai ser pouco. Tem parte 1, parte 2, tá bom. Porque na realidade, o que acontece conosco? Porque aqui nós temos uma cara, mas no nosso trabalho, na nossa casa, nós temos outra. E nós temos que nos policiar disso. Eu vou dar um exemplo simples aqui. Quem lembra da história de 2 Reis, capítulo 5? Lá fala de um homem chamado Naamã. Um homem que era coronel, general do povo assírio, da Síria. E a Bíblia diz que ele era condecorado, ele era honrado, onde quer que ele ia. Tanto é que a Bíblia diz que Deus deu vitória aos assírios através dele. Foi Deus que deu, e Deus usou ele para perseguir o povo de Israel e dominar. Tanto é que Deus permitiu isso, que ele levou uma escrava judia para ser escrava dele, serva dele. E lá dentro da casa dele, aquela mulher, aquela jovem, olha, irmãos, como é importante nós sermos luz onde chegamos. Aquela mulher, quando chegou, aquela menina, quando chegou lá, ela observou, porque você sabe que todo mundo observa todo mundo.
Não vamos ficar alienados. Aquela menina observou que o patrão dela tinha um probleminha. Um probleminha, que hoje é um probleminha, mas naquela época era um problemão. Era uma coisa grave. E ela disse, por que ela observou isso? Porque lá fora, no palácio, nas ruas, na elite da sociedade, ele era visto como bambambam, ele era visto como o senhor tal e tal e tal. Mas dentro de casa, olha para mim, quando ele tirava a roupa, apareciam as lepras, corpo sujo de sangue, pus, manchado, cicatrizado. Olha para mim, quem é você dentro de casa e quem é você fora de casa? Nós temos que entender essa dinâmica, porque o Senhor não está olhando para mim ou para você como, você é o cara, você é isso, você é aquilo. Sim, nós podemos ser, mas com a direção de Deus. Amém, igreja? E eu vou falar aqui um pouquinho nessa manhã sobre como Cristo, o tema da palavra é como Cristo é a igreja. Interessante, né? Mas o que isso tem a ver com o Espírito Santo? Tudo. Assim como Cristo é, assim tem que ser a igreja. Aqui, quem tem alguma igreja aqui? Quem é a igreja aqui? É você que é a igreja. Nós somos a igreja. Nós somos o templo de Cristo. A propósito, até eu estava pensando isso, ia falar com o pastor Luiz ontem lá na reunião, mas hoje não deu certo, hoje eu me lembrei aqui. A propósito, eu sugeria, não é só essa aqui não, toda a igreja tinha que ser fé e família. Toda. Porque tratamos de fé e tratamos de família. Porque aí tem umas igrejas de fogo santo, cavalinho do Senhor, tem cada nome de igreja. Você fala assim, mas gente, não faz sentido não. Outro dia eu fui pregar numa igreja, amor infinito. Tá tudo certo, irmãos? Mas Efésios capítulo 5, me perdoe, do versículo 22, nós vamos ler 22, 23, até o 24, eu acho que a versão é a mesma, mulheres se sujeitam, aqui está a esposa, mas tudo bem, é porque eu fiz o estudo numa versão e a minha Bíblia é outra, mas não tem problema, a dinâmica é a mesma. Mulheres, sejam sujeitas, vamos ler por aqui, porque está todo mundo acompanhando. Esposas, o quê? Vamos dar uma vírgulazinha aqui. Quantas mulheres hoje querem ser sujeitas ao marido? A chicota vai comer no lombo dos machos aqui também, tá? Pode ficar tranquilo, mulheres. Nem que eu apanhe ali fora. Esposas, sejam sujeitas cada um ao seu marido como ao Senhor. Verso seguinte. Pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo, o cabeça da igreja. Ele é o salvador do seu corpo e igreja. E o próximo? Assim como a igreja se sujeita a Cristo, de novo, um corinho, uma chibatinha no lombo das mulheres, das esposas. Também esposas devem se sujeitar em tudo. Não, mas eu me sujeito ao meu marido só numa parte, na outra não. Não sou eu que estou falando não, viu, Gisele? Obrigado por você ter vindo. O convite da minha esposa.
E ela veio nos prestigiar aqui hoje. Então, em tudo seja sujeito ao seu marido. Próximo. Maridos, agora lê para mim, igreja. Agora os homens, eu queria só que os homens, por favor, leiam em voz. Tem homem aqui, tem macho aqui. Eu quero que você fale em voz grossa, firme. Como diz aquela. Vamos lá, todo mundo, 1, 2, 3. Está vendo aí que eu falei para vocês que a coisa ia chegar no lombo dos maridos também? Agora pula lá para o versículo 30, ou melhor, como que eu marquei aqui? 31. Pois somos membro, por isto, versículo Efésios, capítulo 5, versículo 31. É isso mesmo? O meu aqui está... desculpe, eu estou lendo 30. Por essa razão, por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe, e se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. O próximo. Este é o grande mistério. É esse aqui o tema da mensagem dessa manhã. Mas ilustra muito bem a união entre Cristo e a igreja. Qual é o tema? Volta para o tema. Como Cristo é a igreja. Sabe por que eu estou falando tudo isso aqui, irmãos? Porque Deus, nosso Deus, é um Deus de aliança. É um Deus de promessa. É um Deus, porque quando nós fazemos aliança uns com os outros, isso seja na área jurídica, quem é advogado, sabe que quando você faz um contrato, você fez uma aliança. Sabe que quando você faz um compromisso, você assumiu. E é muito comum a gente ouvir essas palavras no dia do casamento. Promete. Bam, 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 que eu não vou repetir aqui. Todo mundo sabe de cor e salteado. Promete ser isso, ser aquilo, cuidar, babá. Prometo. Está na frente de todo mundo, está na frente da pessoa. Passarinho que quer pegar, quem quer pegar o passarinho, não fala show, põe o laço. Quero casar com ela, quero casar com ele, mas o que importa não é aquela aliança, essa aqui que a gente, às vezes, identifica a olho nu. Eu quero saber da aliança lá dentro. O nosso Deus é um Deus de aliança, é um Deus de compromisso, porque o casamento é o caráter da aliança. Casamento é o caráter da aliança, meu querido. Ali que você mostra quem você é. Gente, a gente vê essas coisas assim de internet, de vídeos, o que a gente vê de homens açoitando, esbofeteando mulheres, esposas. Gente, aquilo me consome por dentro. Um cara que agride uma esposa, uma mulher, ele não é nem animal, ele é pior do que um animal. Agressão não se bate numa mulher nem com uma flor. Nós não podemos negligenciar isso. Deus não deu a força para nós para agredir a sua criatura. Amém, igreja? Porque Deus deu para o homem a autoridade. Deus, quando desceu no jardim do Éden, falou assim para Adão: domine, coloca nome, coloca isso, faz aquilo. Autoridade que Deus desceu e deu para Adão. Mas Deus desceu e deu para Eva o quê? O poder. E quando a mulher confunde essas coisas, ela tenta roubar a autoridade do homem. E quando a mulher rouba a autoridade do homem, ela castra ele.
ele passa a ser um homem inútil dentro de casa. Porque, sabe por quê? A Bíblia diz lá nos profetas, que quando alguém ia chegar numa cidade e fazer negócios, e naquela época não tinha consulta ao SPC, ao Serasa, não tinha nada disso. Às portas da cidade ficavam os anciões, ficavam aquelas pessoas que não trabalhavam mais, aquelas pessoas que já eram, entre aspas, aposentadas. Eles ficavam ali, como antigamente nós tínhamos na nossa sociedade, aqueles fofoqueiros vizinhos ficavam na porta da rua. Hoje não tem mais isso, né? Mas aquela época, quando chegava um viajante, um comerciante que passava ali para pedir informação, ele perguntava: fulano, conheço. Sim, fulano, gente boa, pode, fica à vontade, gente. Quando fala fulano, torceu, né? Vai não, que quem manda é a mulher dele. Ali na porta da entrada, ele já sabia quem é que ele ia encontrar. Eu quero dizer para você, meu irmão, porque a mulher tem o poder de levantar um homem e tem o poder de destruir um homem. A prova está o Éden. Por isso que Jesus, a palavra de Deus diz que a mulher sábia é o quê? Edifica. E a tola destrói. Não estou falando besteira aqui não, irmãos. É palavra. E nós temos que entender que se uma casa dividida, o que vai acontecer com ela? Vai cair. Se não a esposa não aproveitar a oportunidade do poder que ela tem e somar com a autoridade do marido, eles crescem e vai saltar para a vida eterna. Porque Deus é um Deus de aliança, Ele prometeu. Muita gente fala assim: mas eu casei, se não dá certo. Meu irmão, essa é a conversa do diabo, da Bíblia do diabo, não é a conversa do cristão. Olha para mim, os irmãos mais idosos aí, está com essa menina aí desde quando ela é novinha, ou essa irmã que está com esse cara aí que desde novinha era magrinho, hoje está esse barbudão, barrigudão, desleixado, às vezes nem não funciona mais. Olha para mim, igreja, chupou a laranja como bagaço. Tem volta não. É igual quando nós aceitamos Jesus, não tem volta. Foi essas palavras do apóstolo Pedro: para onde iremos nós, Senhor? Só Tu tem palavras de vida eterna. O que Deus uniu, não separe o homem. A igreja está entendendo? Eu estou com medo de vocês, hein? Vocês estão aí ainda? Porque a palavra de Deus também diz em 1 Coríntios, vê se coloca aí, 11:11, vê se consegue achar rapidinho, diz que ninguém é independente em Cristo. Olha lá, as mulheres não são independentes dos homens, e os homens não são independentes das mulheres. Não, eu sou independente do meu marido, meu dinheiro é meu. Isso é meu carro. Que independência é essa, meu irmão? Tem nada meu. Olha para mim, você não tem nada, você não vai levar nada. Mas o orgulho e a ganância e a falta de entendimento leva as pessoas a começar a trabalhar como inimigos dentro de casa. E nós não podemos permitir que isso aconteça. O que é meu não é meu, é teu. O que é teu não é teu, é meu. Essa premissa é a palavra. E quando nós seguimos a palavra, olha para mim, não tem erro.
não vai dar erro o teu casamento, não vai dar erro a tua vida, não vai dar erro o teu trabalho, não vai dar erro na criação dos seus filhos. E outra coisa, vocês não estão entendendo, o diabo às vezes não está preocupado comigo, nem com você, ele está preocupado com os seus filhos, ele está botando tudo que você está fazendo dentro de casa, seus filhos estão observando. Ele quer matar a próxima geração, ele quer destruir a próxima geração, porque ele já viu que muitos estão perdidos, já perdeu. Ah, mas ele não sabe de nada. Quem não sabe de nada é você. Sabe de nada, inocente, é você. Nós vivemos num mundo tão acelerado, irmãos, tão acelerado, que hoje uma criança de 7 anos tem muito mais informação que Nero tinha naquela época, que era imperador. Pra vocês terem uma ideia, de tanto que a ciência e os seres humanos, nós estamos acelerados na vida. Porque ninguém é independente no Senhor. Porque na unidade, quando existe a unidade, meu irmão, aí vem o poder. Você quer ter poder de Deus na tua vida? Se una a tua mulher, se una a teu marido. Se eu perguntar aqui, uma pergunta sem resposta, visível, mas só no coração, como é que está você com a sua família? Eu estou perguntando, não é como está com seu pai, sua mãe, não. Estou falando sua família, é você, sua mulher, o marido e os filhos. Porque família, pai, mãe é parente. E parente está em segundo plano. Por isso que nós lemos aí, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á. Ah, mas eu tenho minha mamãe. Para aí, sua mãe não é mais parente, não é mais família tua, é tua parente. Casou, cortou o cordão umbilical. Casou, cortou, tirou a ponte. Ah, mas mamãe então precisa. Não estou falando de novo. Quando você precisar de honrar teu pai, a tua mãe, ajudar, é outra coisa. É um dever. Porque honrar é um princípio de vida. Quando você honra, a Bíblia diz, quando honra pai e mãe, você tem vida longa. É por isso que Deus não me levou há 25 anos atrás, quando eu tinha 42 anos, dentro de uma UTI, abrindo o peito para fazer uma cirurgia. E hoje quem olha, né, pastor? Nem fala. Ele fica me zoando, eu também zoo ele também. Sabe por quê, irmãos? Por que eu estou falando tudo isso? Como Cristo é a igreja, nós temos que levar. Nós estávamos falando lá na reunião ali, e foi falado aqui, o pastor Luiz estava falando, eu brinquei com ele, você está pregando o que eu vou pregar? Porque na realidade, o que nós vamos deixar para essa vida? Porque quando você trabalha, luta, vai às forras e ganha dinheiro, e compra um patrimônio, e faz aquilo, você deixa o quê? Uma herança para os filhos. Mas poucos têm deixado um legado. Porque a herança é visível, o legado é o que eles aprenderam e está dentro do coração. Se você ganhar o mundo inteiro e os seus filhos se perderem, você não fez nada. Eu sou prova viva. Meus filhos, os 2 são pastores. E os 2 estão lidando com casais, família. E tudo que eu tenho falado aqui, irmão, está aqui minha esposa, está as amigas da minha esposa que estão convivendo com ela ali, está minha filha, meu genro. São provas. O que eu falo aqui, eu vivo em casa. Sabe por quê, irmão? Porque Deus não vai olhar para mim e falar, fulano tem uma boa oratória, fulano prega bem, fulano canta bem, toca bem. Até o diabo para de palma. Porque sabe que lá do outro lado, você é um cafajeste, um canalha. Não ouvi nenhum amém. Vocês estão travados aí hoje, hein? Se fosse aqui de bênção, prosperidade, toma, receba, está todo mundo pulando. Amém, igreja?
Pastor Neto, sorria, pastor, Deus te ama. Aleluia, glória a Deus. Sabe por quê, igreja? Porque quando nós estamos no Espírito de Deus, nós entramos no outro princípio, que é o princípio do cordão de 3 dobras de Eclesiastes. E a palavra de Deus diz que quando o cordão é de 3 dobras, ele não se rebenta. Aí eu pergunto para você, aonde fica Jesus nessa história? Ele não está no primeiro cordão, ele nem está no segundo cordão, ele está, qual dos 3 cordões? Jesus tem que estar no meio, porque é Jesus. João diz assim, sem mim nada podeis fazer. Seu casamento não vai aprumar enquanto você não botar Jesus dentro dele. Enquanto você não botar o Espírito Santo dentro do seu casamento, dentro da sua família. Não funciona, irmãos. Sabe por quê? Porque casamento é invenção de Deus. Deus que inventou o casamento. Aí você vai assim, Deus inventou o casamento lá, casando Adão e Eva. Não. Lá tá, a Bíblia fala que esse não foi o casamento que Deus inventou. O casamento que Deus inventou, a Bíblia diz em Efésios capítulo 1, diz que desde a fundação do mundo, Deus já viu a sua igreja. Deus já fez a comunhão. O casamento de Adão e de Eva foi apenas uma consumação do projeto de Deus na eternidade. Aí eu digo para você, você está com problema na sua vida conjugal? Homem nenhum vai resolver. Sabe por quê? Nós temos aqui o doutor Lucas, muito amigo nosso. Lucas, quando você foi fazer a faculdade, você fez anatomia, estudou o corpo, dissecou lá um monte de cadáver, para poder estudar todo. Por quê? Porque a medicina consegue resolver coisas na terra, no corpo. Mas do casamento, o homem não consegue resolver. Sabe por quê? Foi Deus que criou. E as coisas que Deus criou, só Deus pode resolver. Só Deus. Eu preciso de um psicólogo, um psicoterapeuta, Sim, não estou contra nada disso, irmãos. Mas tem que o Senhor ir na frente. Porque se Ele vai na frente, você vai... Precisamos de remédio. Precisamos de ajuda. Mas a nossa confiança tem que estar onde? No Senhor que fez os céus e a terra. É Ele que vai nos dar o respaldo. Porque nós temos que entender. Quando eu disse, sem mim nada podeis fazer, está escrito em João capítulo 15, versículo 5, parte B. Porque, sabe por que eu estou dizendo isso? Porque quando Deus comissionou, trouxe Adão, e ele pecou, olha interessante isso. Quando Adão pecou, Deus chamou ele na regulagem. O que fizeste, Adão? Aí Adão falou assim, a mulher que tu me deste. Jogou a culpa na mulher. Sabe o que chama isso? Transferência de responsabilidade. Você transfere, você não assume o seu erro. Aí chamou a Eva, foi a serpente. Aí o que acontece, igreja? Deus viu que, como diz, estragou o plano ali. Propósito de Deus. Deus sabia, mas Deus queria fazer isso. Era para ser feito assim. E aí Adão, com medo de Deus, com vergonha de Deus, cozeu, pegou umas folhas de figo e se cobriu. E Deus olhou para Adão e falou assim, por que você está coberto, Adão? Você vinha todos os dias na minha presença e você nunca percebeu que estava nu? Por que agora você está se cobrindo, Adão? Porque depois que eu comi o fruto, eu vi que eu estava nu e eu fiquei com vergonha do Senhor. Quando nós pecamos, nós nos envergonhamos. Não temos vontade de orar, não temos vontade de ir da igreja. Primeira coisa que fecha a mão do dízimo, primeira coisa que fecha a mão da oferta, primeira coisa que não quer ver ninguém da igreja. Você gostou, né, Vanei, quando eu falei da oferta, né?
Aí Deus, na sua grandiosidade, falou assim: não, Adão, o seu pecado, as suas fraquezas, as suas iniquidades, você não vai conseguir supri-la, você não vai conseguir cobrir elas. Deus pegou um cordeiro, aleluia, sacrificou um cordeiro, tirou as peles do cordeiro, vestiu de Adão e disse: Adão, é eu que saro as tuas feridas, é eu que te curo, Adão, é eu que te liberto, Adão, é eu que te salvo, Adão. O homem não pode por si só fazer nada. É por isso, igreja, que nós lutamos pelas famílias. Divórcio não deveria nem existir, nem na Bíblia, para mim, no meu gosto. Mas a Bíblia relata por causa da dureza do coração. Coração duro, não cedo, não, tem que ser do meu jeito. Se não for assim, eu não aceito. E alguém está batendo palma. Alguém está batendo palma. E alguém está chorando. O Espírito Santo se inclina, começa a chorar. Porque a Bíblia diz que ele geme. Ele geme quando vê que nós falhamos. Sabe por quê, meu irmão? Quando você aceita Jesus, no mundo espiritual, quando você decide andar com Cristo, no mundo espiritual, o diabo vem, tira uma foto sua. Aquela 3x4, quem lembra daquelas fotinhas de documento? Mas quando você começa a se posicionar em Deus, o diabo no inferno amplia aquela foto. Opa, fulano aqui está de olho nele. A pergunta é: como é que você está como fala assim, no computadornamento do diabo? Você está ainda pequenininho, que ele nem te nota, faz se você quiser, se vira, se lasque. Ou você está ampliado, esse aqui está difícil de mexer com ele. A Bíblia diz que quem tem o Espírito de Deus, o inimigo não toca. Ninguém vai tocar, pode tentar. Vocês lembram de Jó? Tentaram com ele, coitado. Rebentaram com o coitado do Jó. Todo mundo conhece a história. E o que aconteceu? Jó foi fiel. Tão fiel. Coitado do Jó, eu acho que o Jó merecia uma chance melhor de conjugal, tá, irmãos? A Bíblia diz que Jó perdeu tudo, só não perdeu a mulher. Por quê? Porque tinha uma aliança. A Bíblia diz que Jó perdeu os filhos, perdeu o gado, perdeu tudo. Mas a mulher, a Bíblia não diz. E a Bíblia diz que aquela mesma mulher que mandou ele se amaldiçoar a Deus e morrer, aquela mesma mulher deu mais o dobro de filho para ele. A Bíblia diz que quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vixe, estou na metade da mensagem, acabou o tempo. Será que o povo volta, os casais voltam na parte 2? Eu estava pregando outro dia lá em Aparecida, um público mais ou menos desse tanto aqui, e o pastor me passou a palavra, pastor Luiz, era quase 9 horas, 15 para as 9, ia fazer 40 minutos. Eu falei, então tá bom, eu vou respeitar a liderança, né? E eu comecei, quando deu 9h20, eu olhei para ela, acabou o tempo. A igreja inteira falou, continua! Eu olhei para o pastor e falei, e aí, pastor, você me jogou na furada aqui. Ele falou, não, chega, se o povo está pedindo, mete bronca. Então, irmãos, Deus não brinca de ser Deus, como o diabo não brinca de ser diabo. Porque quando Deus fez a mulher, quem aqui acredita que Deus fez a mulher? Só que você sabia, irmã, que falou bem feito,
que Deus fez a mulher do homem. Sabe? Não, não é? Só que Deus não fez a mulher do homem. Deus fez a mulher, mas quem fez a esposa foi o homem. E às vezes, minha irmã, se você é do jeito que é, porque você foi tirado do seu marido, talvez é um pedacinho do seu marido, tá? Quem entendeu, dá glória a Deus. Às vezes a trem ranziza é porque saiu do homem. E agora entendeu, viu? Manifestou aqui, agora entenderam. Às vezes é bruto, é porque saiu do homem. E às vezes o homem é assim, por quê? Porque perdeu a conexão. Nós vimos aqui ontem, foi falado, hoje foi falado, que você tratar de gente, o Espírito Santo quer que você fique na horizontal, mas só pode funcionar o horizontal se você estiver conectado com o vertical. Se cortar aqui não serve. Quando o homem busca a Deus, já foi comprovado, igreja, quando o homem busca a Deus, a sua casa é diferente. Os filhos são diferentes. Quando o marido ora, por quê, irmãos? Estou falando, chamando a responsabilidade. Porque nós fomos escolhidos por Deus, tratados por Deus. Para quê? Para fazer isso, né? É o nosso papel. Como é o papel da mulher. Vou voltar lá no início para não perder muito tempo. E agora, hein, pastor? Então, eu tenho que ser submissa ao meu marido? Não ouvi nem um amém das mulheres. E o marido tem que morrer pela esposa. Morra tu, não eu. Muitos falam assim. Se estiver aqui primeiro, vai tu. Tanto é que os homens estão indo muito primeiro, né? Igreja, não podemos negligenciar. Sabe por quê? Porque Deus deixou determinado a seguinte coisa: o homem busca segurança em Deus e a mulher procura segurança no marido. Toda mulher solteira ou divorciada quer um companheiro que lhe dê proteção. Isso é a natureza. Isso é espiritual também. Agora, se você não, eu já ouvi isso muito, não preciso de homem. Coitada, sabe de nada, inocente. Não preciso de homem para nada. Aí, deixa o tempo passar para ver. É óbvio que a gente entende que um homem sem mulher não é nada, mas a mulher sem um homem também não é nada. Deus fez uma só carne. Aí o que acontece? Maridos, homens, quando nós perdemos a conexão com o Pai, nós perdemos a nossa casa. Quando você perde a conexão com Deus, meu irmão, sua casa está indo para o brejo. Porque se o Senhor não edificar, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar, em vão guarda os sentinelas. E que nessa manhã, o Espírito de Deus que está nesse lugar, você crê que o Espírito de Deus está aqui nessa noite? A segunda parte da mensagem, pastor Luiz, seria entrando nos frutos do Espírito, que eu ia entrar ainda. Paz. Cadê? Põe aquela lâmina. Vamos lá. Que no casamento? Amor. Você não tem a mansidão, a fidelidade. Gente, eu assustei. Uma mulher essa semana me falou assim nessas redes sociais que 90% das mulheres que foram à academia traem os maridos. Uma coisa de louco. Uma exposição do corpo. A coisa está... O mundo está desavesso por aí. Não sei que é verdade, viu, irmão? Não sei, isso é apenas... Não estou afirmando nada disso. Mas benignidade, bondade, alegria, longanimidade e domínio próprio. Quando você tem... Aí eu ia entrar no casamento, só nisso aí.
Como você atribui esses frutos dentro da tua casa? Porque Deus não é um Deus de mentira, é um Deus de verdade. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso tem muita gente presa, porque não conhece. Eu louvo a Deus pela tua vida, pela minha vida, de estar aqui hoje, ouvindo, porque quando eu falo, eu escuto, ouvindo o que Deus está falando ao meu coração. E nós temos que ser testemunhas vivas, porque se nós não formos testemunhas vivas, nós não estaremos deixando legado algum. Nós não estaremos passando a outros aquilo que o Senhor quer que você viva, que eu viva, que nós vivamos. Eu queria que você ficasse em pé, meu irmão. Às vezes, nós desprezamos as coisas boas que possuímos. Às vezes você despreza quem está dentro ao teu lado. Às vezes você joga pela porta, pela janela, aquilo que o Senhor entregou pelas portas. Porque é muito fácil fazer carinho no marido, no filho, na esposa, quando estão no caixão. Faça isso antes. Como diz o pastor Luiz no prelúdio desse culto, olha para a pessoa que está do teu lado. Quem é que está do teu lado todos os dias? Já acostumou, meu amor, meu irmão? Já acostumou com essa pessoa aí do seu lado? Não vou dizer que não, eu já acostumei. Eu entendo a minha esposa, com 45 anos de casado, até o respirar. Às vezes ela pensa uma coisa e eu já estou pensando aquela coisa, e ela fala e eu falo, eu já estava pensando nisso. Para vocês verem o tamanho da intensidade que é uma união. Certa feita lá no Rio de Janeiro, nós estávamos enfrentando uma luta muito grande. Ela teve um sonho, acordou assustada com o sonho, foi ao banheiro. Quando ela foi ao banheiro, Deus me deu a outra parte do sonho, e ela me chamou, Deus me mostrou isso. No sonho, Deus, conectamos a unidade. Eu estou falando aqui que tem uma menina ali, chamada Renata, que me acompanhou durante os 20 anos lá no Rio de Janeiro. Ela sabe o que eu estou falando. Estava com saudade de ver eu pregar, né, Renatinha? Eu quero dizer para você, meu irmão, quando há unidade no teu casamento, não tem inferno, não tem demônio nenhum que consegue te alcançar. A tua bênção é exclusiva. Pare de reclamar do teu cônjuge, pare de reclamar da tua mulher, pare de reclamar do teu filho, porque quando reclamamos, é como se estivesse clamando várias vezes. Você tem que, todas as vezes que possível, olhar para essa pessoa que está do teu lado, que vive com você, que dorme com você, que aguenta as suas rabugices, olhar para ela e dizer, meu amor, você é uma bênção. Você é o amor da minha vida, você é a mulher da minha vida. O que eu posso fazer hoje para melhorar teu dia? As mulheres gostou. O que eu posso fazer hoje para melhorar teu dia? Ô pastor, desculpa, tá, passou já. É a parte B. Eu ia falar sobre o muro da indiferença, sobre o muro da rejeição, sobre o muro do rancor, do ódio, dentro do casamento. Mas Deus sabe o que é melhor. Se possível for, quem tem o seu cônjuge aí do seu lado, dá uma roxa aí. Vai lá, pastorinha. Dá uma roxa aí, estamos encerrando. Fecha os seus olhos.
Quem está sozinho, abraça-se consigo mesmo. Faz de conta que você está abraçando o teu noivo. Talvez o teu marido não está aqui, ou a tua esposa não está aqui, mas Jesus está aqui. Ele pode resolver, Ele pode mudar o teu quadro, Ele pode mudar a tua situação. Feche os seus olhos. Oh Deus, como a tua palavra é linda, maravilhosa. A tua palavra é completa. E ela nos completa de forma que nos derretemos diante de Ti. A Tua presença é tão maravilhosa. E essa presença está entrando agora nos lares, está entrando nos corações. E a obra perfeita, a obra completa, é o Senhor que vai fazer. Sei que os teus olhos desfruta desses momentos aí abraçadinho com essa pessoa. Permanecem em mim.